Olá, bem-vinda, bem-vindo para participar desse culto de Natal nos canais da Luterana Floripa. O Natal é sempre uma data muito especial, dia de celebrar o nascimento de Jesus. Jesus, o rei que nasceu humilde em uma estrebaria na pequena vila de Belém, mas que veio para estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Jesus reina, ele é a nossa alegria, cantemos louvores ao nosso Salvador. Esse culto, transmitido aqui pelos canais da Luterana Floripa, é realizado em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um de nós em sua casa e no seu tempo, celebrando o Natal, buscando a Deus em oração, celebrando o seu nascimento. Você na sua casa, mas todos nós unidos como um só corpo, Igreja de Jesus Cristo. Você pode participar desse culto, envie seus comentários no chat, desejando um Feliz Natal, compartilhe aspectos da sua vida, mas também comente a mensagem de hoje. Compartilhe também o link dessa mensagem de Natal com outras pessoas. O texto de Zacarias, capítulo 2, versículos 10 a 11, nos diz assim: Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação. Declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será a minha habitação e você reconhecerá que o Senhor dos exércitos me enviou a você. Deus veio habitar em nosso meio. Deus está conosco para estabelecer o seu reino de amor, paz e justiça. Um reino em que não haverá mais luto, choro ou dor, mas onde a boca estará cheia de riso e alegria. Assim como foi em seu nascimento, cânticos de louvor brotarão dos lábios do seu povo. Às vezes, como pessoas cristãs que caminham na fé em Jesus, recebemos uma visão desta realidade quando percebemos que Deus entrou em nossa vida, nos consolando, ensinando e restaurando a nossa alegria e esperança. Essa ainda não é uma realidade definitiva, mas é o que aguardamos e já agora podemos experimentar como um prelúdio do reino definitivo de Deus. Assim, nos reunimos e somos um povo. Não porque somos luteranos ou por causa de um líder ou pastor que nos contagia, mas por causa de Jesus. Jesus é a razão de sermos igreja, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Quando Jesus voltar com todo o seu poder e glória, Ele atrairá para si muitas nações. Todo joelho se dobrará diante dele. No seu nascimento foram apenas os pastores do campo e os magos do Oriente que se prostraram diante dele em adoração. Mas chegará o momento onde toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, Rei dos reis, Senhor de toda a terra. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a nossa realidade presente. Deus habita no meio de nós, de forma graciosa, nos revelando a verdade, mostrando o seu grande amor por nós. No passado, Jesus nasceu em Belém e habitou entre o seu povo, por isso nós celebramos o Natal. Mas hoje Ele deseja habitar na sua vida e no seu coração. Esse é o Natal que Deus deseja hoje, nascer e habitar na sua vida. E assim, no futuro, você habitará eternamente na presença de Deus, desfrutando da sua presença gloriosa em um novo céu e uma nova terra totalmente restauradas por Deus. Assim celebramos o Natal do passado, acontecimento histórico em Belém. Celebramos o Natal do presente, Jesus nascendo e habitando em nosso coração. E celebramos o Natal do futuro, Jesus se fazendo presente com poder e glória, tendo diante dele toda a língua e nação o reconhecendo como Senhor e Rei. Obrigado, Senhor. Obrigado porque podemos estar aqui nesse tempo de celebração, de adoração e de culto, e que o Senhor de fato nos abençoe e que nós possamos de fato celebrar a Tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.
Nós adoramos ao Senhor que veio como um bebezinho para nos trazer paz, consolo, restauração e salvação. Nosso rei é humilde, nasceu em um lugar simples junto aos animais, mas trouxe uma alegria sem fim. Por isso o anjo, quando encontrou os pastores de ovelhas que cuidavam dos seus rebanhos próximo ao local onde Jesus nasceu, disse o seguinte: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas e grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. É natural sentir medo quando aparece alguém de modo repentino em nossa frente. Geralmente nós tomamos um susto, e quem dirá se for um anjo. Mas que susto bom foi esse que os pastores tomaram. O anjo estava ali trazendo boas novas de grande alegria. Uma nova e boa notícia não apenas para eles, mas para todo o povo. Nasceu o Salvador, nasceu Cristo o Senhor. Muitos judeus esperavam por um líder político que os livrasse do domínio romano. Outros esperavam um Salvador que os livrasse de dores, enfermidades e sofrimento físico. Jesus vem, os livra de tudo isso, mas antes de qualquer coisa, ele os livra do pecado e da morte. O bebê Jesus vem para nos livrar do pecado e da morte eterna. Por isso nós também podemos louvar e dizer: glória a Deus nas alturas. Glória ao nosso Deus poderoso e misericordioso. Glória a Ele que se fez humano para nos livrar e nos salvar. No louvor dos anjos há também uma promessa. Promessa de paz às pessoas que creem no Deus menino. Uma paz profunda e plena, diferente da paz que o mundo dá. Você deseja experimentar essa paz? Os pastores, certamente curiosos e admirados com o que tinham acabado de testemunhar, decidem ir até Belém e ver com os próprios olhos o Messias nascido. Que honra foi para aqueles pastores receberem a notícia do nascimento de Jesus através do exército de anjos jubilantes. Deus se revelou aos pastores, uma classe de baixo reconhecimento na época. E durante a sua jornada na terra, Jesus, Deus, se revelou também a pessoas de grande importância social e econômica. Jesus se revelou para que toda a humanidade pudesse cantar glória a Deus, desde o pobre até o rico, num lindo e alegre coral, como fizeram os anjos do Senhor. Louve ao Senhor, jubile diante da sua presença, receba a paz que só Ele pode dar. As visitas ao pequeno bebê eram inusitadas. Falavam do anúncio do anjo e do espetáculo de louvor celestial. Lucas relata: depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino.
E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas e refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. O nascimento de um bebê traz uma revolução na vida de qualquer família, mas nada é comparado ao que estava acontecendo naquela pequena família em Belém. Maria sabia desde o momento em que havia recebido a visita do anjo que sua vida seria transformada, e nos últimos meses foram de muito pensar, de esperar não só o nascimento do seu filho, mas o que Deus faria ao enviar o Filho de Deus ao mundo. Cada sinal, cada palavra trazia ao seu coração o peso e a alegria de ter em seus braços aquele precioso tesouro. O que o futuro reservava? O que o menino, agora adorado por pastores que expressavam em seus gestos e palavras o espanto e louvor, faria quando crescesse? Como cuidar desse menino, seu filho, mas também filho de Deus? Maria se dispôs à tarefa dada por Deus. Ela mesma falara: sou sua serva, a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Mas entender o que ia acontecendo em cada visita, em cada palavra, em cada acontecimento na vida de Jesus era uma tarefa para o coração de Maria. Viver cada dia abrindo os olhos para a obra que Deus estava realizando na história. Viver todo dia com a mesma atitude de serva amada de Deus, que capacita para aquilo que Ele dá como missão, como uma tarefa. Olhar para Maria é olhar para uma mulher que teme, que questiona, que reflete sobre o que está acontecendo em sua vida e em sua volta. É olhar para a mulher que, acima de tudo, sabe quem é o seu Senhor, o Deus que muda os rumos da história por amor. O que o menino faria, Maria não sabia. Talvez naquele momento seu coração não suportaria a verdade da cruz. Morreria Jesus não só por sua mãe, mas também se entregaria por amor ao mundo. Ele é Deus forte, poderoso, conselheiro e príncipe da paz. Nascia ali seu filho, mas também nascia seu Salvador e seu Senhor. A história de Maria mudaria como a de qualquer mulher que tem nos seus braços o seu primeiro filho, mas mudaria também como qualquer pessoa que, como ela, se entrega para que o Senhor Jesus, o Emanuel, faça em seu coração morada. Os pastores, esses, enquanto Maria ainda guardava tudo no coração, corriam, cantavam, louvavam a Deus. Corriam para anunciar a boa notícia. A notícia do Evangelho: Jesus nasceu. Sim, o Salvador nasceu. Não estamos sozinhos. Deus está entre nós. Queremos louvar a esse Deus também com a nossa oração. Oramos. Deus querido, nós te louvamos. Te louvamos porque tu, sendo Deus poderoso, forte, príncipe da paz, ainda assim é Deus que resolve habitar entre nós. Senhor, nós te louvamos porque também nessa noite podemos por fé crer, Senhor, que tu cumpriu a tua obra. Pela obra maravilhosa na cruz do Deus que habita entre nós, nós também celebramos a nossa salvação conquistada por Jesus. Senhor, nós te louvamos porque tu não só está entre nós, faz morada em nós, mas virá para nos levar. Virá, Senhor, para que também um dia possamos estar face a face, te contemplando, celebrando, Senhor, e louvando ao teu nome. Obrigada, Senhor, pela fé que temos em Cristo Jesus. Amém.
profeta Isaías fala a respeito de um rei sem igual. Ele seria descendente de Davi. Brotaria da árvore de Jessé, pai de Davi. Mais do que uma declaração de legitimidade, a referência a Davi estabelece uma grande expectativa. Esse rei vem na semelhança e com o carisma do grande rei Davi. No capítulo 11 de Isaías, lemos: um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Justiça, sabedoria, entendimento, conhecimento, poder, cuidado com os necessitados e reverência a Deus. Essas são as expectativas anunciadas pelo profeta e que se cumprem em Jesus. Ele veio, ele reina sobre todos os povos. Isaías continua: o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. É um reino de paz profunda, paz que transforma a própria biologia. A criação será plenamente redimida. A violência e a maldade serão finalmente vencidas. O mundo inteiro será envolvido pela paz divina. Os primeiros seguidores de Jesus logo conectaram essas palavras de Isaías ao seu mestre Jesus. Era claro para eles que Jesus era esse rei. Seu caráter e sua sabedoria brilhavam. O apóstolo Paulo apresenta aos cristãos de Roma essa boa notícia de que o rei veio e os convida a cantar com alegria. É tempo de festa. Ele diz: cantem de alegria, ó gentios, como com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios. Cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nesse canto de alegria, nesse louvor a Deus, todos fazem parte. Todos os povos louvam. Os gentios são incluídos. Esses gentios somos nós, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, do povo de Deus. Mas agora fazemos parte, fomos enxertados, ligados a Deus por meio de Jesus. Somos convidados a fazer parte desse reino inaugurado por Cristo. O príncipe da paz nasceu e está estendendo o seu domínio sobre toda a terra, convidando todos os povos para se alegrarem com ele. A festa final ainda está sendo preparada. Ainda existe injustiça, violência. O leão ainda não come palha como o boi. Mas o fato de que o rei já veio
acende em nós a certeza de que em breve Ele estabelecerá definitivamente esse seu reino de paz. Coloque em Jesus a sua confiança. Coloquem sua confiança no Rei. O Rei veio. Quando colocamos a nossa confiança nele, quando nos apoiamos em sua força e confiamos em suas palavras, então a esperança nos inunda. A esperança transborda. Ele é o Deus da esperança. E só Ele pode encher nossa vida de verdadeira alegria e paz. Coloque nele a sua confiança e deixe que a alegria inunde o seu coração. Celebre esse Natal, celebre com esperança, esperança em Deus. Ele veio, Ele reina. As palavras de Romanos serão nossas palavras de bênção hoje. Bênção para mim e para você, para toda a sua família. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Um feliz e abençoado Natal para todos.